Jair Bolsonaro pode ter uma chance de voltar à política, apesar de sua inelegibilidade decidida pelo TSE em 2023. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, mencionou que há duas possibilidades para uma reversão: um julgamento favorável pelo Supremo ou uma anistia aprovada pelo Congresso. Recentemente, seu time jurídico buscou meios para reverter a decisão do TSE, mas o sucesso depende de articulações no Congresso e da disposição do STF em rever o caso. Muitos se perguntam o que significaria o retorno de Bolsonaro para o Brasil. Como isso impactaria as próximas eleições e o futuro da política nacional? Eleições 2026 no PT tem discussão também no PL, né, Pedro? Porque a sigla montou toda uma estratégia para frear eventuais nomes ali que se coloquem e tentem pegar o patrimônio eleitoral do Bolsonaro, né? Explica pra gente essa história, Pedro. Olha, eu apurei que nessa semana o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esteve na produtora do partido aqui em São Paulo para fazer umas gravações para utilizar nas redes sociais e eventualmente até no horário eleitoral do partido, que vai ser exibido agora mais para frente um pouco. Nessa gravação que eles simulam ali, uma entrevista de um podcast, ele diz algo que já disse em algumas entrevistas, mas que reforça uma tese. Ele diz o seguinte, que o presidente Bolsonaro, que ele chama de presidente, é o candidato do PL para a presidência em 2026. Caso ele não possa ser o candidato, que o presidente Bolsonaro, segundo ele, vai escolher o nome do PL e também vai escolher o nome do vice. Essa é uma estratégia que o PL adotou para interditar qualquer debate sobre um nome para a presidência da República em 2026 no campo da direita. Não é interesse do partido que Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior se consolidem como opções à presidência da República, apesar de Jair Bolsonaro estar inelegível e dessa inelegibilidade ter sido reforçada por Alexandre de Moraes quando o PL entrou com um recurso no TSE. Ou seja, praticamente nula a possibilidade de Jair Bolsonaro ser o candidato à presidência da República em 2026. Mesmo assim, o PL vai seguindo na mesma estratégia de Lula em 2018. Naquele ano, Lula estava preso, não poderia ser candidato, mas insistiu na candidatura dele até o final, chegou a escrever a candidatura no TSE, para só depois lançar o nome de Fernando Haddad. O PL tem um raciocínio muito simples. Para o partido e para todo o campo da direita, é interessante que Bolsonaro entre nas eleições municipais desse ano com o capital político preservado. E para preservar esse capital político, é interessante que ele continue sendo o único nome da direita como potencial candidato à presidência da República. Se aparecer um outro presidenciável nessa altura do campeonato, Bolsonaro perderia um pouco da sua musculatura política. Então, a ideia é seguir nessa toada até o limite do prazo, ou pelo menos até que a discussão sobre a eleição de 2026 ganhe corpo. Até o momento, nenhum desses potenciais presidenciáveis se colocou efetivamente na corrida, porque sabe que se fizer isso, vai comprar uma briga com o bolsonarismo. Clarissa. Muito obrigada pelas informações, o Bolsonaro Pedro Venceslau. É o representante da direita no mundo, porque quando o Bolsonaro apresentou a campanha dele, por coincidência, não sei, isso estourou em todo lugar, Argentina, em vários países do mundo começou a direita a crescer. O que acontece é que o Bolsonaro, como está inelegível, está por enquanto inelegível, eles acham que o Bolsonaro não vai ser candidato, mas o Bolsonaro será candidato. E aí, eu tenho certeza que até o próprio Marçal vai votar no Bolsonaro. Nós temos, quem tem que ter esse plano é o Bolsonaro, porque quem vai escolher é ele. Acontece o seguinte, eu não acredito, o Lula ficou 580 dias preso. Ninguém nesse Brasil imaginou que o Lula ia ser candidato à presidência da República. Nós vamos ter agora a votação da anistia, vamos incluir o Bolsonaro, vamos lutar para incluir o Bolsonaro nisso, e porque a condenação dele foi simplesmente absurda. Só porque ele conversou com os embaixadores e disse que era contra as urnas. Isso é uma opinião dele que tem que ser respeitada. E por isso deixaram ele inelegível. Isso não existe no mundo, no planeta. Nós vamos reverter isso aí. Pela justiça, pode haver ainda no Supremo, mas eu acho mais fácil pelo Congresso Nacional.
porque nós vamos ter que fazer essa emenda. A PEC, você tem razão, Jussara, a PEC da anistia não trata do assunto do Bolsonaro, nós vamos ter que fazer isso no andar da carruagem. E temos que pôr isso na pauta do presidente da Câmara e do presidente do Senado a ser eleito, para ter o nosso apoio, que nós vamos colocar isso na pauta da anistia, colocar o Bolsonaro também.